Como descobrir a vontade de Deus? O que é exatamente a vontade de Deus? A vontade de Deus é aquilo que Deus quer que eu faça ou é aquilo que ele vai fazer? Deus cumprirá toda a sua vontade? Deus sempre executa aquilo que é o desejo do seu coração? Mas e aquelas pessoas que vivem em desconformidade com a vontade de Deus? Seria então uma forma de Deus não estar cumprindo a sua vontade? Assista esse vídeo até o final que nós vamos tentar responder todas essas perguntas, explicando o tema da vontade de Deus conforme a revelação das Sagradas Escrituras. A graça e a paz do nosso Deus. Esse é um vídeo do projeto Sementes de Fé. O projeto Sementes de Fé, ele tem como intuito estudar verdades essenciais da fé cristã. É esse tema que nós temos estudado. E nós temos estudado a partir do teólogo e pastor presbiteriano R.C. Sproul. E hoje nós vamos falar sobre vontade de Deus. Então fica conosco nesse vídeo até o final, que a gente vai falar um pouco sobre isso, abrindo alguns textos das Escrituras, mas tentando entender o que a Bíblia apresenta como sendo a vontade de Deus. A grande dificuldade em torno da questão se dá porque as pessoas buscam a vontade de Deus sem tentar entender a vontade de Deus. Elas dizem, eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. E, de fato, muitas conotações diferentes da palavra vontade são usadas para designar uma mesma coisa. Você já deve ter ouvido o exemplo de uma verdade cujo a palavra ela pode designar aquela verdade, mas ela pode designar uma outra coisa também. De fato, cada palavra pode ter acepções ou usos diferentes. Isso acontece na língua portuguesa e acontece também na língua em que a Bíblia foi escrita. Quando nós falamos em termos de vontade, uma pergunta essencial que nós devemos fazer é a vontade com relação à ação de quem? Essa é uma pergunta fundamental para entendermos essa questão. Mas antes de respondermos essa pergunta, explicarmos aqui sobre o uso da expressão vontade de Deus, é importante nós dizermos que soberanamente Deus tem uma única vontade e cumprirá essa vontade. Ainda que, para o nosso entendimento, nós dividimos aqui a questão em mais de uma vontade de Deus, em duas vontades, a chamada vontade decretiva e a vontade preceptiva. Então, vontade decretiva e vontade preceptiva são as duas categorias de vontade de Deus que nós vamos falar hoje nesse vídeo do Sementes de Fé. Então, primeiro eu quero que você veja atentamente o que está em Efésios capítulo 1, verso 11. Então, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, fala sobre a maravilhosa doutrina da predestinação. Deus predestinou através da obra da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo participam desse evento maravilhoso que foi a salvação do homem, o que inclui a predestinação, ou seja, os decretos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 11, diz exatamente assim: Nele, em Cristo Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Hoje nós não vamos falar exatamente sobre predestinação, mas sobre a expressão vontade que aparece aqui nesse versículo. Olha o que o versículo diz: que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da vontade de Deus é a única coisa que lhe move a fazer tudo o que ele faz. E tudo o que Deus quer fazer, ele efetivamente faz. Foi isso que nós vimos no vídeo sobre a providência de Deus. Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo, mas Deus também executou aquilo que ele mesmo decretou, sem que a vontade da criatura tenha sido anulada. O que não significa que a vontade de Deus não se estabeleça em todas as coisas.
Então, hoje eu quero que você entenda que esse texto de Efésios, capítulo 1, verso 11, ele nos ensina sobre a vontade decretiva de Deus. Deus, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa vontade, ela tem algumas características. Primeiro, ela não é completamente revelada. Nós sabemos algumas coisas sobre a vontade decretiva de Deus. Por exemplo, Cristo voltará. Deus salvará finalmente a sua igreja, completará a obra da redenção na consumação final de todas as coisas. Isso é parte da vontade decretiva de Deus que ele nos revelou pelas Escrituras. Mas nem toda vontade decretiva, nem tudo aquilo que Deus decretou para nós está revelado na palavra de Deus. Agora, se você andar algumas páginas da Bíblia, passar de Efésios para Filipenses e Colossenses, que é uma outra carta de Paulo, uma carta muito parecida com a carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 9, a gente viu Efésios 1:11, aqui é Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo mais uma vez usa a palavra vontade de Deus. Mas veja que aqui a ideia da vontade de Deus é bastante diferente da ideia de vontade de Deus, lá em Efésios 1:11. Aqui o texto diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja, Paulo está falando sobre uma vontade de Deus que ele quer que os colossenses conheçam por inteiro. Essa não pode ser a vontade decretiva de Deus. Não é possível conhecer completamente a vontade decretiva de Deus. Logo, o sentido da vontade de Deus, conforme Colossenses 1:9, é um sentido diferente do sentido de vontade de Deus, conforme Efésios 1:11. Lá em Efésios 1:11, o apóstolo Paulo está falando sobre a vontade de Deus no sentido de aquilo que Deus quer fazer e que efetivamente fará por causa da sua soberania. Aqui, em Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo está falando sobre aquilo que Deus quer que nós façamos. E que nós, por causa da liberdade que ele nos concedeu, a liberdade das causas secundárias, nem sempre cumpriremos toda a vontade preceptiva de Deus. Essa vontade preceptiva de Deus diz respeito àquilo que foi revelado. Diferente da vontade decretiva de Deus, que nós não temos toda a revelação, na vontade preceptiva de Deus, nós temos a completa revelação. Deus revelou toda a sua vontade preceptiva para nós. A Bíblia é a completa revelação da vontade de Deus para nós, mas não da vontade de Deus sobre aquilo que ele fará. Essa vontade de Deus, em termos de saber aquilo que Deus fará, não nos foi revelado. Irmãos, isso é importante para que quando a gente busque entender a vontade de Deus, a gente busque entender a vontade de Deus a partir da revelação e não a partir de coisas ocultas. Eu não sei quais são os decretos de Deus. Eu não sei aquilo que Deus efetivamente fará ao longo da história, exceto a vontade que ele prescreveu para mim na sua lei. De maneira que não é cristão buscar a revelação da vontade de Deus no sentido de as coisas que ele fará ao longo da história. Eu preciso buscar a revelação de Deus no sentido de saber aquilo que eu preciso fazer. A vontade de Deus que ele fará ao longo da história também está nas Sagradas Escrituras. E essa é a única revelação que nós devemos buscar. Você não deve buscar a revelação da vontade de Deus como os pagãos buscam. Outras religiões, outras crenças têm buscado adivinhadores, têm buscado pessoas que podem prever o futuro e identificar acontecimentos que ainda não sucederam. Porém, não é próprio para os cristãos esse tipo de busca, esse tipo de procura curiosa. Por outro lado, nós devemos buscar a vontade de Deus, no sentido de saber aquilo que eu devo fazer e de confiar que Deus fará a sua vontade, ainda que eu não saiba exatamente qual será a vontade que ele executará.
há um texto bíblico que eu não poderia deixar de ler e meditar com vocês, que é o de Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Esse texto fala sobre justamente o aspecto da vontade de Deus como a vontade boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, sobre que vontade de Deus esse texto de Romanos 13, 2 está falando? É sobre a vontade decretiva ou sobre a vontade preceptiva? Vamos fazer a leitura do texto? Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande pergunta que nós devemos fazer para identificar de que vontade de Deus o texto está falando é: o texto está falando sobre a ação de quem? Ele está falando sobre as coisas da ação de Deus ou sobre as coisas da nossa ação? Veja, o texto diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que a gente deve cultuar de maneira racional, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A princípio, você pode achar que o texto está falando sobre a vontade de Deus no sentido de eu fazer coisas para experimentar a vontade preceptiva de Deus, ou seja, aquilo que Deus quer que eu faça. Mas não é esse o sentido do texto. A palavra aqui para experimentar é a mesma palavra para aprovar. Ou, em outro sentido, e é mais adequado ao texto, é experimentar no sentido de entender, de estar plenamente satisfeito, de fato não ficar buscando algo da vontade de Deus por mera insatisfação. O que o texto aqui de Romanos 13, 1 e 2 está nos ensinando é que nós devemos mudar a nossa mente, porque ao transformar a nossa mente e cumprir a vontade preceptiva de Deus para nós, ou seja, cumprir os mandamentos, nós teremos as nossas mentes preparadas para receber a vontade decretiva de Deus, ainda que nós não saibamos completamente qual é essa vontade para nós. Então, aqui, quando o texto usa a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certamente ele está falando sobre a vontade decretiva do Senhor, ainda que para experimentar essa vontade decretiva, para que eu possa estar satisfeito em Deus, plenamente feliz e contente no Senhor, como diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, o fim principal para o qual o homem foi criado é glorificar a Deus, estar contente nele para todo sempre. Para estar contente na vontade do Senhor para todo sempre, eu preciso primeiro cumprir a vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, em resumo, existem basicamente duas acepções da palavra vontade de Deus nas Escrituras. A primeira acepção é aquilo que Deus quer fazer, e ele efetivamente cumprirá toda a sua vontade. A segunda acepção da palavra é aquilo que Deus quer que eu faça. Essa primeira acepção, eu nunca vou ter a completa revelação dela. A Bíblia não apresenta tudo sobre o que Deus quer fazer. Eu não sei quantas pessoas Deus quer salvar, mas eu sei que Deus quer me usar para salvar essas pessoas. E é essa vontade decretiva, é essa vontade revelada de Deus que eu preciso me dedicar, que eu preciso buscar. Portanto, quando você busca entender a vontade de Deus, não busque como se fosse um mistério oculto que você precisa desvendar. Não, a vontade de Deus já está revelado na palavra de Deus. E aquilo que não está revelado? E aquilo que Deus fará e eu não sei o que Ele fará? Meu irmão, quanto a isso, quando você cumprir a vontade de Deus no sentido da lei do Senhor, tenha certeza que você vai descansar na certeza de que a vontade decretiva de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E aí você vai poder se deleitar nisso, vai poder experimentar essa vontade e estará satisfeito em Deus. Tudo isso redundará numa profunda gratidão ao Senhor.
A gratidão é o maior reflexo de alguém que entendeu a vontade decretiva de Deus, cumpriu a vontade decretiva de Deus e que agora experimenta a verdade de que a vontade decretiva de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Esse é o nosso vídeo semanal do Sementes de Fé. Não se esquece, meu irmão, de curtir o vídeo. Então dá o seu like aí, compartilha com outras pessoas, comenta, coloca aí embaixo o que você achou do vídeo. Pode ser assim no computador, assim no celular, né? Fala o que você achou do vídeo, traz perguntas para nós, para que a gente possa comentar nos próximos vídeos. Se vocês colocarem alguma pergunta aí nos vídeos, com certeza a gente vai comentar nos próximos vídeos, falando sobre o que você tem achado. E não se esqueça que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nós temos live do Projeto Sementes de Fé lá na página do Instagram da Igreja Presbiteriana Filadélfia. O nosso Instagram é @presbiterianasfiladélfia. Nos segue no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube e Deus te abençoe. Um forte abraço.